Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre concentração e desconcentração industrial no Brasil. Então nós vimos aí que as principais características da industrialização no Brasil foi tardia, né? Ela aconteceu quase 200 anos depois de ter ocorrido na Inglaterra, né? Nós vimos também que no Brasil a economia cafeira teve uma grande contribuição para o desenvolvimento industrial, né? Com a abolição da escravatura e a transformação do trabalho escravo em trabalho assalariado, isso contribuiu para o Brasil ganhar, né, um caráter mais moderno e se inserir, né, nesse processo industrial. Nós vimos também que fatores externos interferiram para que o Brasil pudesse se industrializar, né, a Primeira e a Segunda Guerra como um processo de substituição de importações. O Brasil começou a produzir o que antes importava, né. Falamos também da crise de 29, né, em que muitos produtores de café passaram a investir o lucro advindo do café em outros setores, porque o café, a partir da década de 30, começa a não dar lucro, né? O Brasil não consegue mais exportar o café da forma como exportava, e aí muitos produtores passam a investir em outros setores. Também é bom lembrar que a economia cafeira criou uma infraestrutura, né, que auxiliou o processo de desenvolvimento industrial. Então é isso que nós vamos falar um pouco agora, da concentração industrial em São Paulo e depois do processo de espalhamento das indústrias. Então, a lavoura cafeira paulista, ela experimentou no século XIX extraordinária expansão. Então, no Brasil, né, no século XIX, a economia cafeira ela que sustentava, né, o PIB brasileiro. Grande parte do PIB brasileiro provinha da produção do café. E essa produção concentrava-se principalmente no Centro-Sul, em particular na cidade de São Paulo e nos seus arredores ali, né? Quais eram os benefícios trazidos pela exportação do café? O desenvolvimento dos meios de transporte, o desenvolvimento de serviços bancários, a instalação de usinas geradoras de eletricidade, né, a criação de uma infraestrutura. Não podemos esquecer que a cidade de São Paulo se tornou a mais industrializada, né, porque ela se beneficiou pela sua posição geográfica. Como ela se constituía num ponto de passagem obrigatória das mercadorias produzidas no interior do estado, até o Porto de Santos, era um lugar de passagem ali, né? Ela acabou se tornando uma área rica, né? Uma área em que muitas pessoas passavam ali, era um entreposto comercial. Então, isso facilitou muito o crescimento, né, econômico de São Paulo. Então, São Paulo expandiu-se com o intenso comércio e o desenvolvimento do setor bancário, ligado, sobretudo, à questão cafeeira. Então, por esse motivo, a cidade de São Paulo concentrou de maneira mais expressiva o volume de capital obtido pela exportação do café. Então, muitos barões do café passaram a morar nas cidades, né? A cidade começa a ganhar um caráter mais urbano, começa a se desenvolver, né? Eles passam a desenvolver também as avenidas, né? A cidade passa, né, a ter assim, um aspecto mais moderno. Na cidade também se desenvolveu o mercado consumidor mais importante do país, tanto pelo número de compradores como pela maior variedade de produtos industrializados oferecidos na cidade. Então, a cidade começa a se modernizar. A industrialização brasileira, na verdade, ela se inicia com bens de consumo não duráveis, né? O que são bens de consumo não duráveis? Aqueles que são consumidos no dia a dia, né? São aqueles voltados para as necessidades básicas da população, como, por exemplo, alimentos, tecidos, bebidas, calçados, entre outras. Por que as indústrias de bens de consumo não duráveis? Porque são indústrias que não exigem grandes investimentos para serem instalados, né? E costumam dar lucro em pouco tempo. Por isso, elas se tornaram as primeiras a se instalar em países ainda não industrializados e com carência de capital para criar, né, uma verdadeira infraestrutura industrial. Apenas por volta de 1930 que se instalaram no Brasil as indústrias de base, especialmente a siderúrgica. Então é interessante comentar que na década de 30, né, durante o governo de Getúlio Vargas, o Estado, né, o governo federal, passou a investir numa infraestrutura industrial, passou a desenvolver hidrelétricas, mais tarde indústrias de base. Então tudo isso ajudou, né, a criar uma base industrial. Nos anos 50 veio a indústria automobilística, que até hoje é a principal atividade industrial do país, pelo volume e principalmente pelo valor de sua produção. Né? Então, na década de 50, Juscelino Kubitschek, né, que sucedeu Getúlio Vargas, no seu segundo mandato, ele
suicida, né, por crises econômicas do período, né, por algumas crises, por pressão política, ele suicida. Mais tarde, quem assume é o Café Filho, né, depois que ele morreu, quem assume é o vice, e depois quem assume é o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino, ele tinha uma postura diferente do Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas procurou valorizar a indústria nacional. Já o Juscelino Kubitschek, ele procurou abrir a economia brasileira para o capital estrangeiro. Então, muitas indústrias de fora vieram para o Brasil durante esse período, sobretudo a indústria automobilística, né? E aí o que acontece? Com o tempo, a grande concentração de indústrias na cidade de São Paulo foi atingindo os municípios vizinhos, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, né? O chamado ABCD paulista, que faz parte ali da região metropolitana de São Paulo. Também a Baixada Santista, né? Santos, Cubatão, principalmente. Então a indústria ela começa aqui, né, no estado de São Paulo. Primeiro na cidade de São Paulo, depois ela vai se espalhando, né, para o interior do estado, para as áreas também da Baixada Santista. Com isso, essa região tornou-se a mais industrializada do país, posição que mantém até hoje. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a cidade de São Paulo e seus arredores tornaram-se também a porção do espaço geográfico preferida pelas empresas transnacionais para a instalação de filiais. O que são multinacionais? São empresas que têm a matriz em um país e filiais espalhadas pelo mundo todo, né? Então, muitas dessas transnacionais ou multinacionais, como são conhecidas, vieram para o Brasil e preferiam se instalar nessa região, que já tinha, né, uma base industrial para poder abrigar essas indústrias, tinha ali uma infraestrutura. Vamos lá, o que essa revolução industrial resultou para o Brasil? Então, o crescimento e desenvolvimento econômico para o país, o crescimento da produção de produtos nacionais, a geração de milhares de empregos no setor da indústria. Com isso, muitas pessoas passaram, né, a migrar para cidades, então começou a acontecer um intenso êxodo rural. O desenvolvimento das relações de trabalho nas áreas da indústria, com a criação dos sindicatos, na intenção de defender os direitos trabalhistas, né, os direitos dos trabalhadores, porque assim, todos os países que se industrializaram, no início não havia uma legislação trabalhista, né? As leis trabalhistas elas foram obtidas através de muita luta, né? Formação de sindicatos, movimentos sociais, greves, e não foi diferente com o Brasil, né? Então, no Brasil, né, as conquistas trabalhistas foram obtidas também através de muita luta. E a ascensão dos setores de comunicação, transporte e desenvolvimento urbano. Agora, quais são os pontos negativos, né, desse desenvolvimento industrial aí tão rápido, né? Aumento da poluição, com o lançamento de rejeitos químicos no ar, nos rios, a prática de crimes ambientais. O Brasil hoje ele tem uma boa legislação ambiental, porém não tem fiscalização. Tá? Não tem tanta fiscalização, né? Nós percebemos que existe uma degradação muito grande acontecendo, né? Em várias questões, não só na questão industrial, né? As queimadas, o desenvolvimento do agronegócio. Outro problema relacionado, então, a essa industrialização, no início, principalmente, foi a utilização da mão de obra infantil. Então, como não havia legislação trabalhista, no início muitas crianças trabalhavam, né, e estavam sujeitas a condições terríveis de trabalho, até apanhavam muitas vezes na empresa. E o crescimento desregrado dos centros urbanos. Então, as cidades começam a crescer de uma maneira anômala, a gente fala que é anormal, né, de uma maneira muito desregrada. Então, surgem muitos problemas urbanos e muitos deles não foram superados até hoje. O que acontece? A partir da década de 70, vem acontecendo a chamada desconcentração da atividade industrial no país. Embora São Paulo e os arredores ainda sejam as regiões mais desenvolvidas industrialmente, hoje muitas indústrias têm se espalhado para outros estados, tá? Então, muitas se espalharam para Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, Amazonas, sobretudo a cidade de Manaus, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, está vendo que é um espalhamento das indústrias, né? Atualmente, essas indústrias têm apresentado um crescimento industrial maior do que São Paulo. Não que São Paulo tenha perdido esse papel de destaque, né? Ainda é a cidade mais industrializada, né? Concentra muito capital, porém, hoje ela não é tão atrativa mais para as novas instalações industriais. E um dos motivos para isso é conhecido como deseconomia de escala, que ocorre quando uma aglomeração urbana torna-se desfavorável a implantação de novas empresas. Por que São Paulo se tornou desfavorável, né? Por que grandes centros econômicos não são tão atrativos hoje? Por que São Paulo
tão atrativa. Então, por exemplo, se eu tiver um dinheiro para investir, eu vou colocar essa indústria em São Paulo? Provavelmente não. Por quê? O custo dos impostos é muito elevado, os terrenos são caríssimos para você alugar um galpão, para você construir uma empresa, né? Ou para você construir uma indústria em geral, o terreno é muito caro, existe muito congestionamento no trânsito, problemas com segurança, poluição. Fora que o custo de vida é muito alto, então você vai ter que pagar mais para o funcionário, né? Os custos com alimentação e moradia dos trabalhadores é caro. Então acaba que o salário do trabalhador tem que ser maior. Então, isso é chamado de deseconomia de escala, né? Na década de 60, a cidade de São Paulo dava mostras de certo esgotamento já. E havia até os anos 70 uma procura por novas instalações industriais, mas mais nos arredores de São Paulo. Então, eles procuravam mais ali o ABCD paulista. A partir dos anos 80, essa realocação dos investimentos industriais prosseguiu, mas para o interior, né, do estado de São Paulo e mais tarde para outros estados. Também contribuiu para a deseconomia de escala na Grande São Paulo a atuação de diversos sindicatos de trabalhadores. Então, São Paulo ela tem uma tradição sindicalista, né? Já tem assim uma organização maior. Esses sindicatos têm uma atuação maior na reivindicação de salários, promovem greves. Então, isso não acontece nas regiões do interior, que não tem essa tradição de sindicato, né? Então, assim, a exploração acontece de forma muito maior nessas regiões do interior. Então, a média salarial na indústria era e ainda é bem maior em São Paulo, particularmente na capital e arredores, do que no restante do país, sobretudo na região da Amazônia e Nordeste. Então, no Nordeste, na Amazônia, nas regiões mais do interior, essas indústrias acabam pagando menos para o funcionário do que pagariam em São Paulo. Outro fator que explica essa desconcentração industrial é a chamada guerra fiscal. Até coloquei aqui na imagem, né, dois aqui brigando, né, disputando a corda aqui. Por quê, gente? Hoje, essa competição, essa chamada guerra fiscal, ocorre entre estados ou municípios para atrair novos investimentos. Então, assim, por exemplo, o município ele quer trazer uma indústria para gerar empregos para a sua população. Então, o que eles fazem? Eles começam a oferecer, né, terrenos baratos, até doam um terreno, né, para a indústria se instalar ali, dão isenção de impostos durante vários anos, às vezes até durante décadas, cria uma estrutura para essa indústria chegar com a instalação de água, né, instalação elétrica, asfalto, telefonia. Então, cria um meio para a indústria, né, se sentir atraída para ir para aquele lugar. Dessa forma, o crescimento industrial apresentado por algumas áreas ou regiões a partir da década de 70 contou com a ajuda do Estado, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais. Então, muitos municípios, né, lutam aí para atrair indústrias, para gerar emprego para a cidade, para gerar economia, por isso que eles querem que haja, né, essa instalação de indústrias de fora, tá bom? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Nós falamos aqui sobre a concentração e a desconcentração industrial. E em sala falaremos mais sobre as mudanças, né, que a indústria gerou no espaço geográfico, tá? Um beijo, até mais.